tarde. Oi, Edival. Boa Oi, tarde. Edival. Boa tarde, Pessoal, Edival. nós estamos aqui para mais um encontro do Conselho de Educação da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje o tema vai ser a gamificação, né? Jogos para aprendizagem. E a inspiradora desse nosso evento de hoje foi a Silvia, nossa vice-presidente. E eu quero convidar a Silvia para fazer as apresentações aí dos nossos convidados. Tá bom, Silvia? Boa Legal, tarde. obrigada, Paulo. Bem-vinda. Bom, gente, boa tarde a todos. É um prazer, né? A gente está aqui mais um encontro mais um Encontros de Educação, né? Que é o nome do nosso evento. Esse mês a gente optou por um tema super relevante, né? E atual, que é a gente falar sobre jogos na educação, obviamente, né? A gente convidou aqui 3 feras que têm larga experiência em games, seja desenvolvendo, aplicando, ou usando em ações fora da caixa, né, que vão compartilhar ali seus conhecimentos e as experiências com a gente. A gente vai começar, então eu vou fazer já a apresentação de todos, né, a gente vai começar com a apresentação do Álvaro, que é doutorando em Jogos de Educação e também Chief of Learning and Innovation aqui da fábrica. Ele palestrou recentemente, tipo semana passada, no maior congresso EdTech dos Estados Unidos, e vai trazer aí umas informações fresquinhas para a gente, tá? Depois a gente vai ter a Patrícia Nogueira, doutora e professora da UERJ, que também tem larga experiência, aplica com os alunos, usa uma série de ferramentas e plataformas. E depois, por último, a gente vai trazer o Sassa, que é diretor da Game Web Media e que tem uma visão um pouco mais marqueteira, digamos assim, menos técnica, da tecnicidade de construção de games. Vai trazer alguns números para a gente também. Então, hoje a gente vai surfar em diferentes vertentes e, se der tempo, a Carla, que estava com a agenda lotada, vai também poder falar um pouquinho, apresentar o projeto dela, muito legal, onde ela aplica, e aí se eu estiver errado, depois você me corrija, tá, Carla? Uma plataforma de construtivismo que incentiva que os próprios alunos construam seus games, e depois eles compartilham, se desafiam. Então, acho que vai ser muito legal. E aí, no final, a gente vai abrir para um debate, como vocês já conhecem, né, para os conselheiros e para os convidados que estão aqui, que vão poder interagir diretamente com os nossos convidados palestrantes. Tá? A nossa previsão é mais ou menos 1h30 de duração, vai depender, é claro, das perguntas de vocês. E é isso, já vou passar, então, a bola para o Álvaro, precisa compartilhar a tela, né, Álvaro, com a gente, para começar a primeira apresentação. Super obrigada aí aos palestrantes que toparam, e nesse diazinho pós-feriado, que a gente sabe que é a semana mais enrolada, e também agradeço aí a presença de todos vocês. Álvaro. Só um instantinho, deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Enquanto o Álvaro está ali fazendo setup, eu queria pedir para todo mundo que está aqui participando para fechar os microfones. Quando quiser interagir, aí abre para a gente não ter barulhos, né? No meio das apresentações. Obrigada, pessoal. Agora eu perdi o meu Zoom, espera aí. Já estamos vendo a sua apresentação, Álvaro. Consegue me ouvir? Sim. Tá. Então, vamos começar. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer esse convite, né, do Paulo e da Silvia, para falar de 2 coisas que eu gosto muito, que são a educação, a aprendizagem e jogos. Meu nome é Álvaro Pistono e eu vou falar um pouquinho sobre a utilização de jogos, especificamente no treinamento. Os jogos na educação, mais especificamente no treinamento, têm sido usados por muito tempo, vários e vários anos, né? Desde a educação infantil até o treinamento interno de empresas, né? Os jogos são usados em várias situações, né? Desde situações bem simples, né? Como para memorização de alguns conteúdos básicos, como para treinamento de habilidades motoras, né? Prática dessas habilidades, e até mesmo para treinar profissionais em resolução de problemas ou em soft skills, né? A gente utiliza esses jogos, né? Vamos dizer assim, esse artifício de jogo, né? Para encantar, para engajar as pessoas nessas várias atividades. Eles podem ser, por exemplo, como está aqui, jogos comerciais. A gente pode pegar um jogo existente, um banco imobiliário, para treinar, para passar alguns conceitos, né, sobre educação financeira, por exemplo. Hoje a gente pode, né, desenvolver um jogo específico numa necessidade específica.
né? E outra coisa que a gente vê por aí, hoje em dia, é a gamificação da educação, que não é jogo, né? Tem uma certa confusão e tem uma interseção, né? É usar em alguns ambientes, por exemplo, a gente entra num site de compras e tem ali uma pontuação do seu perfil, uma pontuação como seu comprador e tal, então você está usando elementos de jogo numa situação que não é jogo, então isso é a gamificação. E na educação a gente também usa isso. Então, existem algumas plataformas que, por mais que os conteúdos sejam quadradinhos, então é um conteúdo de compliance ou uma norma, etc. Então, quando você entra naquele ambiente, aquele ambiente te dá uma medalha, te dá uma pontuação, te mostra uma barra de progressão da sua trajetória, etc. Então, ele está gamificando ali, embora os conteúdos não sejam jogos em si. Eu vou falar especificamente sobre jogos no treinamento e jogos digitais, tá? Não jogos físicos. Poderiam ser físicos também, mas por que digitais? Porque eu vou falar muito sobre algumas tecnologias, né, que vêm avançando aí e ajudando a gente a utilizar esses jogos digitais. Com a evolução das tecnologias, né, das TICs, né, das tecnologias de comunicação, de informação e comunicação, a gente vislumbra cada vez mais aplicações do jogo, tá? De jogos, inclusive para educação. Eu vou pedir para o pessoal da comunicação para mutar o pessoal que está fazendo ruído. Ah, tá. Sim, não. Foram todos mutados. Você tem que se liberar aí, Álvaro. Barra de espaço do teclado, muta e unmuta. Pessoal da comunicação, se vocês puderem liberar, está liberado já. Voltei aqui. Tá, bom. Então, voltando aqui. Então, em relação à tecnologia, eu destaco duas coisas, né? Duas coisas que foram iniciativas globais, né? Que ajudaram muito o e-learning e, consequentemente, os jogos, né? Nessa mídia digital, né? Que foram o SCORM e o XAPI. Esses nomes um pouco estranhos, que eu vou tentar explicar um pouquinho sem entrar muito em tecnicidade. Primeiro, esse SCORM, né? Que é Shareable Content Object Reference Model, é um modelo que foi adotado amplamente, né, lá por 2001, final de 2001, 2002, porque antes disso, cada sistema que gerenciava um treinamento tinha uma característica, uma configuração diferente e trocava dados com seus conteúdos de uma forma diferente. Então, isso veio para sugerir uma uniformização disso. Então, houve um avanço muito grande ali a partir de 2002, somente na produção de conteúdos e-learning, né? E conteúdos muito tradicionais, né? Que o Paulo volta e meia fala que a gente às vezes fica, a princípio, querendo repetir o que a gente tem em sala de aula para o online. Então, a gente tinha muitos conteúdos expositivos, etc. e tal, mas as necessidades foram mudando, as tecnologias foram avançando. E em 2011, foi feita uma pesquisa, né, com o pessoal que usava SCORM no mundo todo, uma pesquisa de reação, né, para saber o que está faltando ali. Tem alguma coisa que está faltando? Dá para melhorar? O que dá? Então, criou-se um projeto, que foi o projeto TeamCam, que era para criar outro conjunto de especificações, que fosse um improve, né, um melhoramento do SCORM. Na verdade, a gente até fala, aí surgiu o XAPI, né, o XAPI. Só que a gente fala que é uma melhoria, só que de fato é uma outra coisa, completamente diferente, né? E aí, o que tem de diferente nesse tal do XAPI, né? Só para falar, ele tinha outro nome. Durante o projeto, de 2011 até o lançamento de 2013, ele era o projeto TeamCam, encomendado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
E depois que o projeto foi validado, né, foi para a rua, ele virou o XAPI. Com esse XAPI, né, o e-learning ganhou um novo impulso e ganhou também outras possibilidades de utilização desses conteúdos, dessas atividades. Tá? Além das informações que a gente coletava, né, que era o camarada passou, não passou, ele acertou um exercício ou não, exercício múltipla escolha, etc., essas coisas, ele permitiu que a gente ampliasse isso, né? Que a gente conseguisse, por exemplo, um camarada, eu vou falar algumas características que vão levar para jogo, né? Então, uma pessoa pudesse fazer várias vezes a mesma atividade e os resultados de cada uma das vezes que ele fizesse essa atividade fossem marcados, que a gente conseguisse detalhar um pouquinho melhor os resultados, em vez de acertou ou não acertou, a gente conseguir falar, olha, ele escolheu isso aqui e ele fez esse caminho aqui para chegar até aqui. Então, a gente conseguiu detalhar um pouco mais, a gente ampliou o acesso, né? Porque antes você tinha que ter um login e senha, acessar um sistema, um LMS, um gerenciador de aprendizagem, para poder seus dados registrados e tal. A proposta dessa nova tecnologia era você poder acessar de qualquer lugar, acessar pedacinhos de informação ou atividades em lugares diferentes, sem necessidade de você se logar. Você, inclusive, podia fazer alguma atividade offline, sem internet, aquilo ficar armazenado no seu smartphone por um tempo. Quando você tivesse acesso à internet, aquela informação passaria lá para um repositório, né, que a gente chama, que é o LRS, né, que é todas essas siglas, né, que é o Learning Record Store, que na verdade é um grande repositório que a gente vai colocando tudo ali, e tudo de forma não estruturada. A proposta dessa nova tecnologia era você pode ter alguns dados estruturados também, lógico, né? Passou, não passou, etc. Mas você ter um repositório e a partir dali você faz o analytics, né? Você analisa aqueles dados, você dá um jeito ali de pegar o que te interessa, né? Então, com isso, né, a gente pôde ampliar a utilização das atividades para aplicações como para os jogos, né? Os jogos, simulações, a gente começou a ter aplicações para suporte ao desempenho, né? O camarada está fazendo alguma coisa no computador ou alguma coisa mesmo em campo, que ele está com uma tablet e ali está guiando ele o que ele vai fazer. Então a gente passou a ter várias outras aplicações. E no caso do treinamento, né? Falando do treinamento especificamente, a gente pôde começar a tentar comparar resultados de treinamento com atividades profissionais. Então, por exemplo, hoje a gente tem vários sistemas que eles também usam o XAPI, o XAPI. Então, por exemplo, o Salesforce tem lá o XAPI. Então, a gente consegue comparar o desempenho em vendas de uma pessoa com as atividades de capacitação que essa pessoa teve. Então, hoje teve uma capacitação no produto tal. Semana que vem vamos ver como é que se isso afetou as vendas dele registradas no Salesforce, por exemplo. Mas por que jogos no treinamento, né? A gente fala que é uma tendência, é uma moda. Eu, particularmente, não acreditava muito nisso. Eu via isso com uma certa restrição. Aí comecei a estudar, etc. E vi que realmente tem aplicação de jogos para treinamento. Não. Primeiro porque o jogo é uma forma atraente e mais engajadora. E isso é um grande desafio que nós temos no treinamento. Treinamento profissionais, a gente precisa engajar esse pessoal. A gente não pode obrigar ele a treinar, a gente tem que engajar, tem que encantar esse pessoal. E depois, porque os jogos em si, né, os jogos estão presentes aí na nossa vida, né, e eles têm elementos, né, como eu falei, encantadores, eles têm elementos que facilitam, de fato, a aprendizagem, né? Então, eles têm a competição, a colaboração que você pode ter entre os jogadores, os desafios que, para mim, são os elementos principais de um jogo, são os desafios, você é movido por desafios atrás de desafios, e as recompensas. Eu trouxe aqui um exemplo de jogo, até a Silvia já mencionou aqui, um pouquinho antes da gente começar, um exemplo de jogo no treinamento que utiliza o XAPI, né? Esse jogo foi planejado para ser aplicado como reforço no treinamento, ou seja, ele vai ser feito e refeito várias vezes pelos jogadores. A gente tem um conteúdo randômico ali, a gente tem um banco de questões, então cada vez que ele acessar, a chance dele ter as mesmas questões é bem pequena.
né? E o objetivo dele é essa curvinha aqui, né? A gente minimizar o esquecimento. Então, a curva do esquecimento, a gente treina, vai que a nossa retenção vai diminuindo, então, periodicamente, a gente vai botando esses foguetinhos aqui e vai mantendo o nosso nível de retenção mais acima. Esse jogo ele foi desenvolvido numa plataforma, né, no Play Anywhere, que na verdade é um construtor de jogos, tá? Então, o objetivo dele desse construtor é você simplesmente inserir o seu conteúdo ali e atualizar o momento que você quiser em tempo real. Ele é uma extensão desse Play Anywhere, na verdade, que hoje o Play Anywhere, né, que a gente tem aqui no mercado, você faz e você aperta um botãozinho lá e baixa o tal do SCORM, que eu falei agora há pouco, né, que a gente instala nos Learning Management Systems atuais, e esse foi uma evolução. A gente pensou, se a gente consegue fazer isso para o SCORM, será que a gente não consegue fazer isso também para o XAPI? Né? Então, a gente apresentou isso Deixa eu avançar aqui. A gente apresentou isso semana passada, né, em 2 eventos, né, um pré-evento e um evento principal, né, no XAPI User Conference, onde a gente apresentou como é que foi desenvolvido o projeto, etc, 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 a partir de uma plataforma existente, quais foram as modificações e tal feitas. E depois no DevLearn, no Congresso de Desenvolvedores de Learning mesmo, a gente apresentou. O jogo é um jogo simples, vamos dizer assim, é um jogo tipo quiz, perguntas e respostas, feedbacks e tal, com uma dinâmica, né, de você poder passar, né, se você não sabe uma resposta, você pode passar, etc. E o seu adversário geralmente é mais esperto em você, que ele é o computador, então passar é uma decisão difícil, né? Mas se você não sabe, é melhor passar, senão você perde ponto. E no final do jogo, a gente tem um ranking, né, que ele pega, é o que eu acabei de falar, ele pega nesse caso aqui, é como o Paulo costuma sempre falar, isso aqui é um jogo SCORM, né, que a gente está adaptando para o XAPI, para usar essa tecnologia, e a gente pretende ampliar com outras aplicações. Mas então, a gente pega os dados que estão aqui, joga para um repositório, para o LRS, e esse ranking aqui é um exemplo de como você lê essas informações de lá, e você lê e coloca essas informações e arruma essas informações como você pretende, né? Então, como eu falei, isso é um exemplo simples, né, de jogo no treinamento, né, facilitado pela tecnologia, e a nossa ideia é agregar outras formas de interação, de tecnologias, e agora eu vou também apelar para essas novas tecnologias, realidade virtual, metaverso, porque todas essas tecnologias que a gente vê hoje aparecendo, realidade aumentada e tal, elas podem ser integradas com essa tecnologiazinha que eu estou falando aqui, que é o XAPI. Ou seja, foi uma forma de, a grosso modo, né, em que essa tecnologia se baseia? Ela se baseia numa frase que é I did it, eu fiz isso. Aí, lógico que tem outras coisas. Então, pode ser eu, qualquer um, pode ser inclusive um grupo de pessoas. Então, eu posso estar coletando dados de uma equipe jogando, né? Dados individuais, e também posso estar coletando dados daquela equipe. E did, né, aí são as ações. Então, hoje, o XAPI ele avançou, porque lá no início, lá em 2013, era uma bagunça, assim, e cada um falava que usava um verbo diferente para representar uma mesma coisa. Então, hoje já tem uma organização, já tem um vocabulário definido para cada tipo de ação. Lógico que é aberto, você pode colocar qualquer coisa. E tem outras especificações, então tem um contexto, eu fiz isso, mas fiz em tal situação, sob tais condições, etc. E eu queria falar também, então, a gente podia, por exemplo, pegar uma realidade virtual para treinar, por exemplo, habilidades de soft skills. Eu quero treinar feedback. Então, eu estou treinando feedback, estou registrando, inclusive o que está sendo dito, uma coisa que a gente não conseguia com as tecnologias anteriores, gravar lá o áudio da pessoa que deu o feedback, o áudio da pessoa que recebeu o feedback, fazer essas análises e tal. E só para terminar agora, que já estou estourando aqui o tempo, alguns aspectos que eu queria ressaltar
algumas semelhanças entre jogos e aprendizagem, né? A gente pensa, poxa, mas jogo e aprendizagem não é muito... A gente aprendeu assim, né? A gente era muito Caxias, né? A gente aprendia no quadradinho, né? Lendo o livro, etc, etc. Mas, de fato, se a gente for observar, jogar e aprender, né? Estudar e aprender, são atividades... muito que tem algumas semelhanças. Então, por exemplo, os dois são processos demorados. A gente não joga, não aprende a jogar e não aprende matemática, alguma coisa assim, de uma hora para outra. São processos demorados. Eles têm níveis, eles são progressivos. Você no jogo, né, você tem bem, nos jogos a gente costuma ter bem essa sensação de progressão de níveis, mas na escola também. E ambos são desafiadores, que é o que eu falei agora há pouco. Para mim, o ponto central de um jogo é o desafio, qualquer que seja, dependente do perfil do jogador. Ele se sente desafiado a continuar. Bom, concluindo, hoje, né, eu acredito que os jogos já tenham se mostrado eficientes na aprendizagem, né? E agora, falando na aprendizagem como um todo, a gente tem poucas evidências da eficiência de jogos no treinamento em si. Eu estou, inclusive, estudando isso para a gente ter mais evidências, etc., fazendo algumas pesquisas nisso. Mas, por exemplo, na educação infantil, a gente tem várias evidências dessa eficiência dos jogos na aprendizagem. Então, eles já são eficientes, a gente sabe que eles são eficientes na aprendizagem, e hoje já existem tecnologias maduras que podem suportar essa utilização de jogos, no caso, jogos digitais, na educação, tá? Eu não quero dizer aqui que a gente vai registrar qualquer tipo de informação, o camarada olhou para o lado, registrou, ele olhou para o lado, não. Porque também a gente tem que ter um propósito para estar registrando esses dados. Mas hoje a gente tem tecnologia para registrar tudo isso e para tratar tudo isso, tá? Bom, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Obrigado pela atenção. Bom, só para complementar, aqui nesse QR Code, eu vou botar depois no chat para todo mundo, você pode fazer o jogo, mantém ali, por favor, isso. Você pode fazer o jogo nesse Let's Play, tá? Eu vou botar o link, e se você quiser criar um jogo de graça, que é um jogo parecido com o que vocês podem jogar, um jogo para vocês testarem conhecimentos de vocês sobre EdTech, eu vou colocar lá no chat também essa apresentação. É isso, pessoal. Muito obrigada, Álvaro. Vou passar agora a bola para a Patrícia. Patrícia, bem-vinda. Olá, tudo bom? Tudo jóia. Já... Conta para gente as novidades. Então, já posso compartilhar aí? Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu vou compartilhar a tela mesmo. Já estamos com a sua tela aqui. Deixa eu só começar aqui a apresentar. Estão vendo? Sim. Eu mudei o nome dessa apresentação umas 4 vezes, porque, na verdade, ainda não decidi qual que é o nome. Mas, assim, eu já queria, antes de começar a apresentar, eu queria falar do contexto, né? Eu sou professora universitária, eu dou aula numa faculdade de tecnologia, né? São cursos de engenharia, dou aula de matemática, mas, na verdade, o foco do que eu vou apresentar aqui é mais para a educação empreendedora. Então, eu já comecei a fazer, né, projetos de educação empreendedora com os meus alunos, e o que eu comecei a perceber lá no início é que as soluções, né, quando a gente começava, vamos trabalhar uma oficina de design thinking para resolução de algum problema, as soluções, as ideias eram muito encaixotadas e muito pobres no sentido de inovação. E aí eu comecei a procurar outros elementos e outras, né, fontes de inspiração e também de engajamento desses alunos para começar a trabalhar com isso. Então, o que eu quero apresentar hoje para vocês, mais do que teoria, mais do que o que está por trás, exemplos do que a gente vem fazendo, tá? É claro que existe toda uma abordagem, né, por trás que
que ajuda a gente a fazer tudo isso. Então, só como eu gosto de me apresentar, eu gosto de me apresentar como mãe de João e da Paula, uma aluna comportada que virou uma professora rebelde, sou nerd assumida, né? Eu brinco que eu sou uma serial learner. Eu amo Star Wars, Joseph Campbell, Jornada do Herói, jogos e música, e tudo que eu faço tem todos esses elementos aí juntos. E também sou doutora em matemática e professora lá na UERJ, aqui em Resende. E o nosso contexto, né, além desse contexto, está todo mundo cansado de saber, né, mundo VUCA que virou BANI, todas as tecnologias exponenciais, esse futuro do trabalho, que é isso que mais me preocupa no caso da formação dos meus alunos, que eles precisam estar preparados porque, né, para o que eles vão enfrentar, também é um contexto totalmente oposto, né, ao que o Álvaro apresentou aqui, que é um contexto de não ter recurso. A gente precisa trabalhar com elementos e plataformas que sejam gratuitas, que sejam disponíveis, né, e que sejam acessíveis para os nossos alunos e professores. E o nosso grande porquê é contribuir com a formação, né, desses alunos, desenvolvendo essas habilidades empreendedoras, não assim no sentido deles serem empresários, se eles quiserem, eles vão empreender, mas eles têm que trabalhar criatividade, inovação, liderança, trabalho em equipe, e também a gente conseguir trabalhar com esses temas, né, que a gente coloca nas oficinas, essa noção de cidadania e responsabilidade social e ambiental, que depois eles vão estar, na maioria deles, nas fábricas, né, aqui no entorno, a gente está num polo de indústria forte aqui, né, na região de Resende, para quem não conhece, e eles vão ter lugar, assim, eles vão ser tomadores de decisão, né, no futuro bem próximo. Então, como a gente faz isso? A gente não faz, não necessariamente com jogos, alguns jogos sim, mas são mais oficinas e dinâmicas com narrativas gamificadas. Tudo isso que a gente faz tem um respaldo teórico num grupo de pesquisa do aprendizagem criativa, né, que é o Long Life Learning, do MIT Media Lab, que tem a sua raiz lá no Papert, com os micromundos. Então, eu me baseio muito nos micromundos para construir todas essas oficinas e dinâmicas. E agora, né, pós-pandemia, eu já era muito empolgada com isso, a gente está muito focado no uso de espaços digitais interativos. Então, uma das coisas que a gente faz é criação de espaços em ambiente digital para poder trabalhar com esses alunos, né? Mesmo agora a gente voltando no presencial, a gente vê essa necessidade, já não dá mais para voltar atrás. Então, a gente cria, né? Todas essas são plataformas gratuitas, né? Um canal no Discord, que é um ambiente onde a gente consegue colocar grupos e times para interagir. A gente criou, tem uma sala mesmo, que eu tenho projeto de extensão chamado Espaço Criare. Então, a gente usa uma plataforma chamada Gather, que é um metaversozinho, né? Não é um metaverso, mas é um espaço interativo onde as pessoas conseguem todas estarem lá ao mesmo tempo e a gente consegue facilitar as oficinas. Esse espaço aqui a gente criou, é uma coisa 2D, e agora a gente está trabalhando com outro, né? Começando a explorar o Spatial também, que é gratuito para a gente colocar e fazer, né, as nossas oficinas e dinâmicas. E aí eu queria, passei demais, eu queria mostrar para vocês também que existe a gente faz também físico. Então, aqui é o Lab Ideias, que é o nosso espaço maker, isso aqui foi antes da pandemia. Então, a gente tem uma oficina chamada Tesla, voltando de Tesla, então a gente chama esse de Micromundo Tesla, que eles precisam, a gente dá um tema, no caso aí o que deveria ser a nova universidade, a nova escola, e a narrativa eles foram convidados, eles foram para uma expedição para um planeta recém-descoberto, chamado Tesla, e lá em Tesla tudo funciona, né? Um planeta que é perfeito. Tesla vai financiar essas ideias deles, então eu tenho os investidores anjos de Tesla, que depois eles aparecem representados pelos professores, parceiros do projeto, e eles precisam gerar ideias inovadoras baseadas no que eles viram em Tesla. Então, não tem restrição de
financeira, nem restrição tecnológica, a ideia mesmo é exercitar a criatividade em equipe, eles venderem uma ideia, né, que, em tese, os investidores anjos de Tesla vão ajudá-los a colocar essa ideia em ação. Então, isso foi uma coisa que mudou muito, 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 porque a partir desse tipo de oficina mudou muito o tipo de solução, a criatividade deles, né? Toda vez que a gente passou a propor algum tipo de ideação, né? De soluções para temas da faculdade, realmente gerou uma mudança muito grande. Então, e só rapidinho aqui, eles têm, ó, aqui é desde professor participando, então a gente coloca desde sucata, né, Lego, até motorzinho mesmo. Aqui eles estão criando um carrinho, né, com motor e embalagem, né? Então, tem que ser, assim, material, né, fácil, né, de fácil acesso. Aqui a gente imita, a gente transportou, na época da pandemia, essa mesma oficina, só que para o Gather. Aqui, só que aí, essa parte, a gente perde o mão na massa, a gente perde a brincadeira, a gente perde essa alegria do mão na massa, mas a gente vai e cria um clima. Então, coloca uma musiquinha. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo como se fosse um buraco de minhoca, onde eles foram para a Tesla, aí abre um vídeo no YouTube, tudo isso, gente, feito assim com coisas bem simples, plataformas acessíveis, e eles realmente compram ideia e separam em equipe. Aqui foi um jogo, tá, que a gente montou, que aí, não sei se vocês conhecem o Black Stories. Alguém já jogou Black Stories? São aquelas perguntas, né, aqueles enigmas que você tem. Então, a gente inventou Hack Stories, que a ideia, através de um primeiro jogo desse, do estilo Black Stories, eles têm que adivinhar o que eles precisam resolver. Nesse caso, era um evento, né, dentro da faculdade, e a gente jogou, estava em plena pandemia, a gente jogou bem-estar nas organizações. E eles tinham aqui, a brincadeira tá vendo, tem cada salinha aqui, que é uma sala privada, cada salinha, ao eles entrarem nas salas, eles assumiam que eles eram de uma startup daquela tecnologia. Então, um era de inteligência artificial, outro de realidade aumentada, blockchain, e aí eles eram obrigados a usar essa tecnologia para conseguirem resolver a questão, né, dar uma solução para a questão que foi colocada. E nisso a gente convida o Ivan, por exemplo, é um CEO de uma startup daqui, ele é empresário, então a gente convida a gente de fora, assim como a gente já convidou a Silvia, né, para fazer parte de banca, para dar essa coisa mais séria e para eles terem feedbacks realmente mais reais, né, mais interessantes. Aqui foi um escape room, só que escape room, dentro daquele lugar lá todo bonitinho, a gente criou um escape room chamado Arduinos Mortais, esse era o aluno, né, todo pintado, e a ideia aqui era a resolução de problema. Então, eles só conseguiriam escapar dessa sala com essa música ensurdecedora, que estava muito, e com esses alunos, né, que eram os atores e, ao mesmo tempo, facilitadores da oficina, se eles conseguissem programar um Arduino. Então, a gente fez todas as pistas ali para eles conseguirem programar um Arduino, acionar um dispositivo que ia mostrar para eles onde estava a chave da sala. Eles estavam trancados, eu estava do lado de fora, só ouvindo o povo gritar. Essa daqui é um escape room que a gente fez, só que no modo digital, eu vou mandar o link para vocês, se vocês se animarem. É para jogar em equipe, em dupla, em trios, a gente se reúne na sala, né, em salinhas no Zoom, e isso aqui é uma plataforma chamada ThingLink, hospedada numa outra plataforma também educacional, para fazer escape room educacional, e é um escape room de ficar clicando e resolvendo enigmas. Esse aqui é bem voltado para o pessoal de TI, meio nerd, para programação, então tem várias referências aí de mundo nerd para vocês se divertirem, e tem essa pressão aí do relógio, né, girando, e aí a gente consegue trabalhar vários temas. Esse era
inspirado no Among Us, né? E tudo isso sem recurso, gente, eu não tenho uma plataforma, são várias, né? Eu tenho que juntar, a gente tem que ficar juntando várias plataformas e ferramentas, mas o mais legal de tudo isso é que quem realmente coloca a mão na massa, claro que eu estou lá, eu estou ajudando, mas quem constrói tudo isso são os alunos, são os meus bolsistas. Então, eles próprios facilitam as oficinas, então eles estão desenvolvendo muitas habilidades nisso, e os alunos que estão participando também. E agora o nosso grande desafio aí, eu coloquei essa frase do Yoda, que é meio uma brincadeira, porque existe tentativa mesmo, e tem que ter tentativa, né? A gente está sempre em modo beta, testando os modelos. O primeiro desafio é inserir isso numa sala de aula, ou seja, que eu brinco que a gente vive ali uma esquizofrenia, né? Então, eu no meu projeto de educação empreendedora, a gente fazendo muita coisa criativa e desenvolvendo essas oficinas e esses desafios todos, porém, dentro da sala de aula, ou seja, ainda não consegui. Tá? Então, tem um olhar do treinamento, que é bem interessante, que eu preciso começar a olhar, que é esse olhar que o Álvaro falou. Eu sou professor de matemática, então a gente precisa pensar em treinamento, mas também tem um outro olhar de desenvolvimento de habilidades que eles precisam trabalhar em equipe, eles precisam resolver problemas que não estavam sendo esperados naquele momento, ou seja, associar com essas oficinas e dinâmicas que a gente tem feito. Então, agora o grande desafio, que eu já convido a todos, se quiserem participar, já convidei aí o Álvaro e a Silvia, que é o Leia, né? Então, qual que é a ideia, né? Como é que a gente faz para construir realmente um ambiente que seja gamificado, e esse é meu grande desafio, é construir uma comunidade de aprendizagem e práticas autodirigida e ágil, que é o que a gente quer fazer para desenvolver mais as ideias e inovação dentro da instituição, só que tem que ser divertido, e para mim o divertido tem que ser gamificado. Então, o meu desafio agora é entender como é que a gente vai gamificar esse processo sem simplesmente ficar dando pontos, né? Como é que é a narrativa por trás? O que a gente pode fazer para gamificar isso e chamar os alunos? E os próximos passos, além disso, né, dessa gamificação, dessa comunidade, também, como o Álvaro falou, é aprofundar essas estratégias híbridas, porque agora a gente está nos dois, a gente pode estar nos dois. Então, aprender, mas lembrando que a gente não tem recurso, lembrando que a gente tem que tirar leite de pedra e fazer com o que a gente tem, né, mas brincar com essa história da realidade virtual aumentada. E também desenvolver uma metodologia de avaliação do processo, definir que métricas, porque eu, como educadora, como professora, eu sinto, né, a gente vê que a coisa está mudando, mas quando a gente precisa tornar esse resultado visível, né? Então, agora eu preciso aprender como é que a gente vai construir, como é que a gente vai desenvolver essa avaliação para tornar esse resultado visível e não ficar só na nossa impressão, né? Que a gente sabe que é diferente do treinamento de algo mais objetivo, né? Que você tem os dados, você vê se a pessoa está se desenvolvendo ou não. Aqui é muito mais subjetivo. Então, isso eu ainda preciso aprender e, né, continuar o jogo, porque o importante é a gente continuar testando, né? Continuar prototipando e vendo, né, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. As coisas mudam, né, a gente viu aí que as situações mudam, só que se a gente tiver sempre esse olhar do modo beta, né, a gente vai se adaptando e vai conseguindo aprender com o processo. E aí, se vocês quiserem, eu vou pegar aqui depois, se vocês quiserem jogar, tá? Eu vou colocar aqui no chat. É uma brincadeira, gente, então, assim, vocês vão ver que não é nada de profissional, mas é muito bacana. E a ideia é jogar em grupo, porque o tempo, em geral, assim, terminar sozinho esse escape room aí é difícil, e não é divertido, né? O divertido é fazer
em equipe. Então, assim, só resumindo, a gente criou vários, digamos assim, templates de oficinas e dinâmicas e narrativas, em que a gente vai trabalhando com essas habilidades, né? No caso, criatividade, resolução de problema, né? Trabalho em equipe, e a cada dia a gente vai inserindo novos elementos, e agora a ideia é fazer com que isso vire tudo isso que a gente aprendeu, a gente possa aplicar nessa comunidade de aprendizagem, nesse laboratório de inovação, que é o Leia, obviamente Leia, inspirado na princesa Leia, Leia Organa, e eu fiz a brincadeirinha, né, com as iniciais do nome, mas é isso, gente. Então, obrigada. Se tiverem alguma pergunta, se quiserem jogar também, está aí no chat. Obrigada, Paty. Bom, o pessoal que chegou depois, deixa eu só reforçar que a gente vai abrir para perguntas no final, depois da última apresentação. Foi ótimo, muito nerd, né? Patrícia nerd raiz, eu estou impressionada. Estou brincando. Bom, vou passar agora a bola para o Sassa. Sassa, você vai compartilhar com a gente alguma apresentação? Como é que vai ser a tua estrutura aí de pitch? Eu, na verdade, boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde. Tá. Eu queria mostrar para vocês alguns exemplos mais factuais aqui sobre a aplicação do... acho que é uma visão complementar às que vocês trouxeram até aqui. Por quê? Vocês partem de um pressuposto de quem usa esse ferramental em sala de aula, ou usa dentro do mundo acadêmico. Eu quero trazer um pouco a experiência que eu vivo como pai e como profissional da indústria gamer. Para quem não me conhece, eu liderei o YouTube Gaming no Brasil e na América Latina por cerca de 8 anos, fui consultor para o mundo de games por 1 ano e meio, e hoje eu sou diretor comercial da Webidia, que é uma empresa francesa, que ela tem portais de conteúdo, sites, canais no YouTube, enfim, produz conteúdo e faz eventos gamers em mais de 18 países, né? Então, o que eu acho que, à luz do usuário, desse público-alvo, né, do aprendizado, do aluno, do indivíduo, que eu acho que é importante te levar trazer em perspectiva algumas coisas do dado real, né, da situação real desse ser humano, né? E o que eu quero dizer com isso? Hoje, 75% da população brasileira joga videogames, então, assim, é uma penetração absurda, é um fenômeno cultural, é um produto de massa, então a gente não pode mais olhar o mundo dos games, o mundo que eu falo do Xbox, do PlayStation, do Nintendo Switch, né? Ele está inserido na nossa realidade há mais de 40 anos, se a gente for pensar que no Brasil a gente joga videogame desde a época do telejogo, depois foi para o mundo do Atari, por aí vai. Então tem uma série de elementos, seja ele de posse de produto, conhecimento daquele mundo, né? Então, culturalmente, se eu mostrar para qualquer ser humano, na maior parte do Brasil, o Mario do Mario Bros, o Donkey Kong, o Pac-Man, o Sonic, né? Então, assim, você vai ter ali elementos que já conversam com esse dia a dia dessas pessoas. E se eu entendo hoje que 75% da população joga videogame, 1/3 dessa população que joga videogame tem mais de 35 anos, né? Então, provavelmente ele convive com alguém, é pai, né? Tem filhos e por aí vai. Acho que é importante você usar esse referencial que eu trago para vocês para atingir ou para engajar no processo de aprendizagem. E aonde eu quero chegar com isso? Trazer alguns exemplos para vocês que fazem parte disso que eu estou trazendo. Então, assim, aqui, por exemplo, eu trago um jogo, né, que é um jogo chamado Call of Duty Segunda Guerra Mundial, né, World War II. Então, o que acontece? Esse jogo, efetivamente, ele tem ali situações fidedignas, verossímeis, que representam o que foi o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, especialmente na Europa. Então, ele fala de dia D, ele fala de passagens históricas, ele traz recortes de conteúdo justamente para contextualizar que a próxima fase que você vai jogar tem a ver com um marco histórico, né? Outra coisa que eu acho que aqui eu trouxe, nesse caso,
a questão da Segunda Guerra Mundial, porque é um assunto que me atrai, né? Diz respeito até com a minha história de vida. Eu trago outros exemplos aqui para vocês terem ideia dessa aplicabilidade. Então, de novo, qual que é a ideia aqui, no final das contas, né? Eu usar um recurso que já está na mão da minha audiência, né? E aí eu reforço o meu ponto aqui. Não pensem só numa criança, num jovem, derrubem qualquer tipo de clichê que você tenha a respeito desse gamer, justamente pelo esse dado que eu estou te falando. 75% da população brasileira joga videogame. Então, o videogame já está inserido na vida dessa pessoa. Essa narrativa, esse tempo que a pessoa gasta já está inserida no dia a dia dessa pessoa, independente da faixa etária que ela tenha. E aí eu darei um passo além, lembrar que muitas dessa acesso ao videogame, da cultura do videogame, está pelo fato de que talvez o único acesso que a pessoa vai ter a um videogame hoje em dia é através do celular. Isso não é má notícia. Basta você ir no Google Play ou na Apple Store e ver quais jogos que eventualmente casam com a tua lógica de explicação, mas aí você inverte, né, o raciocínio, porque não sou eu, instituição de ensino ou pesquisador, por isso que eu falo que são visões complementares, né, não sou eu, pesquisador da instituição de ensino, que eu faço uso recursos de gamificação do mundo dos games para sensibilizar esse público. Eu pego algo que já faz parte desse dia a dia dele e puxo ele para cá. Vou dar um outro exemplo para vocês que acredito que vocês estejam vendo minha tela da Federação Internacional de Judô. O Álvaro deve lembrar da época que ele fazia jiu-jitsu e eu fazia judô, então já é faz tempo nisso aí, mas vocês vejam que interessante aqui, né? A Federação Internacional de Judô, através do seu legado, né, do Jigoro Kano, que é o fundador, que era um educador a propósito, né? Você tem coisas muito sérias em relação ao que é o judô e por que o judô até hoje é utilizado como um esporte, especialmente nos primeiros anos, né, de infância e por aí vai. Mas vocês veem que o que a IJF fez? Ela fez uma abordagem, né, um plano de aula que passa pelo Minecraft. Porque o Minecraft ele tem uma penetração gigantesca no mundo das crianças, né, desse público-alvo, que é o mesmo público-alvo da Federação Internacional de Judô. Então, se você for ver aqui, existe um site dentro da IJF, que é school.ijf.org, onde você tem planos de aula que aqui mostra a questão, minha hipótese, né? Então, assim, você pode usar algo que faz sentido na vida dessa pessoa, do teu público, para sensibilizá-lo ou sensibilizá-la a aderir a valores ou a situações dadas em sala de aula, para que ela fale, bom, isso eu conheço, né? Eu parto de um pressuposto que são coisas que eu vivo no meu dia a dia. Por último, eu trago aqui como exemplo, e aí a preocupação hoje em dia da indústria gamer, porque assim como a professora Patrícia estava falando, que ela é geek, é nerd, né, e gosta das coisas, então assim, as pessoas que hoje gostam de videogame, muitas delas, né, têm uma seriedade, como poderia, metodológica, que se você diz que aquele jogo tem um recorte histórico, né? A pessoa vai ver se realmente tem um recorte histórico. Então, assim, por que eu estou trazendo aqui? Isso aqui é uma espécie de uma consultoria que trabalha junto a esse título. A Ubisoft é uma publicadora de jogos francesa, tem jogos, assim, um jogo massivo, tá? Quem joga gosta, assim, é um jogo que circula entre a comunidade gamer. Existe uma franquia chamada Assassin's Creed, que eles já passaram por questões na França, no Egito, né, na história antiga, na história medieval, que eles bebem da fonte de consultores que falam para ele esse recorte histórico, esse elemento, eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada, mas assim, é esse tipo de preocupação em relação à arquitetura, elementos que eram usados na época, né, situações verossímeis que, tipo, sim, de fato, ali se cozinhava pão assim, ou tinha uma ânfora assada. Então, o que eu quero dizer com isso, né? É onde você consegue, através
de um recurso que já está na mão do teu aluno, da tua aluna, sensibilizá-lo a partir desse ponto de vista, tipo, uma empatia gamer, vamos dizer assim, tipo, eu sei que você joga Minecraft, eu sei que você joga Assassin's Creed, então, assim, eu vou tentar te conquistar a partir de algo que você passa por aí. Existem outras situações, só para não me alongar aqui, mas que hoje, né, especialmente no mundo dos esportes, esse recurso de você usar os games, ele é muito utilizado de diversas formas, né? Eu posso usar o videogame para desenvolver capacidades cognitivas, então, por exemplo, a McLaren hoje você usa muitos simuladores para que as pessoas, que os futuros pilotos, né, possam, né, ter noção de curva de aceleração, de distração, essas coisas todas. Você tem jogos, por exemplo, que você é um motorista de caminhão, né? E desde que, né, se possível, você não interrompa as vias aí Brasil afora, mas que você começa também a ter noção de logística, né? De espaço físico, né? A utilização do 3D. Então, assim, isso eu consigo pensar, se eu estou pilotando um caminhão, para dar ré com uma carreta, eu vou ter que pensar em abrir mais a curva e por aí vai. Então, assim, acho que, até para não tomar o tempo, que eu sei que a gente está começando a estourar o tempo aqui, mas o meu olhar aqui, complementar àqueles que os meus colegas trouxeram hoje, é justamente esse. Os games hoje em dia, ainda que você não desenvolveu algo específico para tal, né, pode ser um game para PC, para celular ou de console, se você hoje tem uma demanda de educação, provavelmente você vai ter um game que te ajude a criar uma narrativa complementar àquela da sala de aula, de uma trilha de aprendizado, da matemática, na geografia, na história, na física, na ciência e por aí vai, tá? Então, mais do que nunca, né, a gente percebe também que já existem estudos que mostram que jogadores de certos jogos têm capacidades outras de aprendizado, inclusive, de um grupo similar que não joga aquele jogo ou não joga videogame. Então assim, meu recado é: analise teu público, faça um levantamento, veja que jogo esse ser humano tá jogando. Provavelmente aí você vai ter uma chance muito divertida, criativa, para se conectar ao seu aluno, à sua aluna. Obrigado pelo tempo de todos. Obrigada, Sassa, super obrigada. E, como eu falei, a gente, né, trouxe aqui visões bem diferentes desse tema. A Carla, que está aqui com a gente, eu sei que ela tem que sair daqui a pouquinho, queria ver se ela consegue falar um pouquinho do projeto dela, que é uma outra visão que eu acho interessante, e a gente vai deixar as perguntas para o final, tá, Dival? Já vi que você está aí na lista, mas só para organizar aqui o pessoal. Aproveitando, o Sassa compartilhou o LinkedIn dele, se quiserem fazer contato com ele direto, ele também está aqui no nosso grupo, né? Ele é um dos conselheiros aqui do Conselho de Educação. Mais uma vez, obrigada. E eu também daqui a 2 minutinhos vou ter que sair, então eu peço desculpas ao grupo, mas eu estou deixando meu e-mail aqui também. Olha, caso tenha alguma pergunta para mim, fiquem à vontade para me conectarem, inclusive trazer essa questão de insights, que jogos existem, enfim. A Silvia sabe o quanto eu sou entusiasta do assunto e se não me pararem, eu não paro de falar. Tá joia, obrigada, Sassa. Carla, então, pode começar. Então, a Carla e o Sassa não estarão aqui para as perguntas, tá, pessoal? Mas aí a gente pode depois fazer uma troca lá, mesmo no grupo, direto, ou pelo e-mail, ou LinkedIn. Tá certo? Obrigada. Vamos lá, Carla. Vamos lá, Carla. Gente, brigadão, Silvia, Paula. Eu só peço desculpas que eu estou tão... Eu acho que tem que ser tão corrido que vou de empreendedor mesmo, sem apresentação. Já adiantando, eu coloquei meu LinkedIn também e o Instagram da Faz Game, e estou por aqui, Paula e Silvia tem meus contatos, para quem quiser falar mais. Mas, assim, eu venho, assim, desde 2013, 2014, desenvolvendo a Faz Game. A Faz Game é uma plataforma focada no ensino fundamental 2 e ensino médio, onde os alunos conseguem desenvolver um game narrativo de tomada de decisão, e eles fazem isso associado a uma metodologia que são trilhas de aprendizagem de temas diversos. Então, hoje são 22 trilhas na plataforma,
a maior parte delas para o ensino fundamental 2. Essas trilhas estão conectadas ao currículo, então, para ficar fácil para qualquer professor inserir dentro da sua matéria essa nova forma de aprender criando um game narrativo. Como é que isso acontece? Então, o professor está planejando lá o seu semestre, o seu ano, tem todas aquelas matérias para dar conta, ou a escola mesmo planejando projetos que ela tenha que fazer. Ela pode encontrar trilhas de aprendizagem na FazGame que estejam conectadas com isso, e a partir daí ela direciona essa trilha para a turma de alunos e o professor consegue acompanhar esses alunos nesse desenvolvimento. As trilhas, a gente trabalha com o conceito da leitura, interpretação de texto e produção textual de toda essa cadeia. A gente sabe que, assim, existe um gap enorme nessa aprendizagem. Acabei de fazer pesquisa em profundidade com gestores de escolas privadas. Os alunos não querem ler, não querem escrever, não gostam. Então, criar coisas motivadoras que falem a linguagem dos alunos é essencial, e a gente está aí nesse caminho, né? A gente já fez a implementação, está no modelo assim, de migração e ampliação de um modelo onde a gente trabalha basicamente com o mercado corporativo, fazendo implementações na área pública, e hoje a gente está expandindo esse modelo para uma venda direta para a área pública e para uma venda direta também para escolas privadas. Também estamos com um trabalho grande aí de desenvolvimento de uma parte de inteligência artificial para trazer para dentro desse ambiente de criação de games toda a parte de análise das narrativas dos alunos, para poder dar resultados reais do aprendizado de produção textual. Isso já está acontecendo no segundo semestre de 2022 e 2023, a gente ganhou um fomento do CNPq, da FAPERJ e da FAPESP. Tem aí muito dado de resultado, quem quiser conhecer um pouco da FazGame, entrar no site ou ver os games criados pelos alunos. Também vou colocar um outro link aqui, que foi um projeto muito bacana que a gente rodou no primeiro semestre com a Eletrobras. Foi um desafio de criação de games que rodou o Brasil inteiro, com professores e alunos do ensino médio, com 117 games criados e concorrentes. Tem uma página só de premiação, então se passou por uma super curadoria, foi feito todo online, muito bacana. Lá vocês conseguem ver como é que são essas trilhas e também como é que são esses games que saem lá no final, que os alunos criaram. Esses 10 games premiados são todos abertos. Acho que é isso. Num pitch bem rapidinho. E fico super à disposição, tinha botado lá no chat, se quiserem fazer uns jogos de aprendizagem 2, estou por aí para aprofundar, contar os cases, tá bom? Obrigada, Carla. Como eu falei, projeto super interessante da Carla, apesar de rapidinho, a gente conseguiu inserir aqui Você Que Bom. E eu falei no início, né? Esse tema é um tema super atual e relevante, a gente não falta assunto, né? Paulo, vou passar a bola para você, então, agora, para você conduzir aqui as perguntas, ok? Obrigada a todos. Ok. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra rodada de games e de gamificação, porque o assunto está bem interessante, e a abordagem, tanto pelo lado do ensino regular, pelo lado do business game empresarial, pelo aprendizado individual, pelo aprendizado em grupo. Tem muitos exemplos aí para a gente... Eu gosto de dar um exemplo que eu comecei a gostar desse assunto na década de 90, iniciozinho da década de 90, eu fazia consultoria sobre qualidade e produtividade no Sebrae. Fizemos um jogo totalmente analógico, nada de digital, e eu me lembro bem nunca esqueci o modelo. Era um desafio, 5 ou 6 grupos que tinham que fabricar envelopes. O material era papel, caneta, régua, tesoura. E aí saímos ao desafio, saio fazendo envelopes aí nesse formato aqui, daqui a 20 minutos entrega. Aí saiu um pau na máquina danado, 20 minutos a gente não deu nenhum parâmetro, né? A aula era qualidade e produtividade, a gente não falou de qualidade, só falou de pau na máquina. Aí quando veio, foi 90% de rejeição do padrão. Mas não tinha padrão, onde não tinha porque vocês não perguntaram, mas tem. Então teve 90% de rejeição, depois a gente deu mais 20 minutos com o padrão definido, aí foi tudo entregue com 90% de aceitação na qualidade. Todo mundo até hoje aprendeu o que era qualidade e o que era produtividade fazendo um jogo de fazer envelope. Aí eu gosto desse exemplo, sim, nessa linha do adulto.
tem dois conceitos aí que a gente usa muito na educação à distância, né? Que é o conceito do adaptive learning, né? Que é o conceito do aprendizado adaptativo, focado na personalização. Isso só é possível, efetivamente, com um modelo online, né? Em que as pessoas possam fazer cada um seu desenvolvimento individual. E vai aprendendo, vai errando, vai avançando e vai avançando. Eu ensino a lógica do ensino adaptativo e para cada um, né? A personalização. E o conceito do master learning, né? Que é o conceito das fases, né? E eu digo sempre, a gente já usa o Master Learning há 200 anos, é o conceito de reprovação. Só que é um conceito idiota de você reprovar um aluno depois de 1 ano. Então, se você reprova o aluno que não passou de fase depois de 5 minutos, aí tudo bem. Então, a lógica é essa. Então, você só vai galgando os passos se você for aprovado na fase anterior. Isso é muito interessante da gente fazer nos games. É só quis postar esses dois exemplos aqui. Mas eu já tenho aí o Adval inscrito para fazer pergunta. Adval, coloca a sua questão. Não, a minha pergunta é, a partir assim, como é que está hoje o caminho para uma empresa que, ouvindo falar do uso de game para treinamento do seu pessoal, que caminho eles adotariam? Aonde encontrar apoio para essa ideia? Isso talvez a Silvia possa dar. Não sei se fui eu que travei ou foi o Adval. Vocês conseguem me dar um feedback? Adval, Não, tá que legal. Não, ele travou. Você tá legal. Ele travou. Mas ele chegou a completar a pergunta. eu queria que ele ouvisse, né, a resposta, também, mas... Adval, se estiver nos ouvindo, dá um alô. Bom, eu acho interessante essa pergunta, e os jogos, eles são... né, a gente trabalha com desenvolvimento de jogos há muito tempo, a gente tem demanda dos nossos clientes de produção de jogos há muito tempo, e ainda é uma novidade, engraçado isso. Qual é o caminho mais comum, né? A gente tenta começar com gamificação e não com jogos, ou seja, a gente gamifica processos que eles já conhecem. Então, por exemplo, é muito comum uma empresa que não tem investimento, não tem nenhuma iniciativa em AD, né, em learning. Adval, voltou? Que bom. Voltou. Está me ouvindo? Tô. Ótimo. Então, eu estava falando que o que a gente acaba percebendo mais comum é gamificar processos, né? Para começar, quando a empresa não tem nenhuma iniciativa ainda de game e gamificação, a gente acaba tendo como demanda inicial, por exemplo, gamificar um processo de onboarding, que é uma das produções mais comuns quando a empresa não tem nenhuma iniciativa de learning. E o onboard é sempre necessário, acaba abraçando um grupo maior de pessoas, que em algum momento pega todo mundo, então ele acaba tendo um ROI melhor ali, uma balança de investimento, um equilíbrio melhor. Mas isso falando com o pessoal mais novo, né? Ou seja, novo na tecnologia. A gente trabalha com produção de game para compliance, é muito comum. Ou seja, em geral, as áreas onde você tem colaboradores que trabalham com alto desempenho, quando a gente fala alto desempenho é porque tem uma cobrança de fato, tem indicador de resultado, então, o pessoal que segue normas, né, compliance, pessoal de vendas também, call center, esses times, eles já utilizam gamificação bastante. Qual é o caminho normal das empresas, né? Elas buscam fornecedores, né? Dificilmente você tem uma produção interna de games. Você tem, por exemplo, eventualmente uma produção interna de um curso online, porque hoje existem plataformas, ferramentas que as pessoas têm acesso, já conhecem, mas um game, como é uma mudança de estrutura da forma do conteúdo muito maior, de fato, elas acabam buscando uma empresa, né, que vai apoiá-las nesse sentido. Como o Álvaro mostrou, a gente criou uma plataforma onde o próprio cliente pode criar o seu jogo, inclusive de graça. O Paulo, por exemplo, já começou a criar o game dele, não terminou, mas está no processo, né, dos ODS. Então, assim, de fato, qualquer pessoa, independente de ter conhecimento ou não de tecnologia ou de estruturação de conteúdo, pode criar. Mas é uma virada maior do que você simplesmente sair do presencial para o online. Não sei se eu te expliquei como você gostaria. Sim, mas explicou. Agora, como ele pesquisar no mercado as empresas que estão prestando esse tipo de serviço de desenvolvimento de game? Então, como ainda é um serviço caro, né? Mais caro do que as pessoas gostariam, efetivamente,
de fato, o nosso processo maior é por referência, né? Então, tem uma empresa que a pessoa conhece que produziu um game com a gente ou com algum outro fornecedor e que teve um bom resultado, e ele acaba indo por indicação, como em outros tipos de processo de contratação, né? Mas tem hoje no mercado vários players já, inclusive tem players que são segmentados, então tem um pessoal, por exemplo, que foca em treinamento de equipe comercial, já com conteúdo. Existe uma empresa nessa linha. Existe empresa com treinamento de game para TI, por exemplo, né? Que acaba sendo um consumidor mais natural, digamos assim. Fora do Brasil, tem pouquíssimas empresas. Tanto que a gente foi para o Congresso agora internacional e a Álvaro nem comentou, mas tinha, sei lá, 300 estandes na feira, eu acho. É a maior feira dos Estados Unidos. E tinha um estande só falando de game e falava de várias outras coisas também. Não existia nenhuma empresa dedicada a isso, que nos surpreendeu até positivamente, né? Porque para a gente estão menos concorrência, mas ainda é um mercado muito menos popular, por exemplo, do que a gente vê pessoas falando de metaverso hoje, por exemplo. É uma doideira, né? Porque o game está há um tempão, né? Muita gente usa, como o Sassa falou, 75% da população brasileira joga, a maioria são mulheres e são com mais de 30 anos, o que é totalmente diferente do nosso viés, que a gente acha que é adolescente, menino. E ainda assim tem pouco fornecedor, né? Porque não é exatamente um recurso muito simples, né? Você tem muita programação ali e você tem que ter a questão da contextualização, do storytelling que a Patrícia estava falando, né? Porque senão não é simplesmente você botar o conteúdo lá e está resolvido, né? Eu acho que é por isso que tem pouco fornecedor. Eu acho que é um negócio sensacional, eu sou entusiasta de game, o Paulo conhece isso, na década de 80, né? Eu fiz um game para comemorar os 100 anos de Copacabana. Que legal, é um CD, né? Eu queria tanto poder rodar os CDs, né? Copa bacana, eu lembro disso. Copa bacana, isso na década de 80, então eu sou entusiasta de game. Completando a resposta, Edival, a resposta para você, eu digo, procura a fábrica de cursos com a Silvia. Não, isso eu já sabia, mas eu queria saber o mercado como um todo. Obrigada, Paulo. Jabazinho básico, adorei. O mercado é muito restrito mesmo, Edival. Assim, na época nessa época do seu jogo, né, anos 80, 90, que vieram aqueles CDs, e CD-ROM e tal, e o game era uma febre, porque existia uma forma da gente conseguir compartilhar, né? Que eram os CDs, que eram muito mais caros, produções muito mais caras, manutenção nem se fala, né? E eu acho que depois a coisa deu uma desandada e foi muito para game mesmo, não de aprendizagem, né? Mas os games de jogos, nesses consoles e outros formatos mais populares. Então, se você for ver o grande investimento que é feito no mercado, é nessa linha, né? Games de entretenimento e não games de aprendizagem. Mas a gente está focado aqui na aprendizagem, né, Patrícia? E esse é o nosso grande mote, porque a gente precisa achar uma forma de conseguir engajar as pessoas, alunos, colaboradores, todo mundo, porque as pessoas não estão mais querendo ler, não estão mais querendo escrever, elas não estão querendo mais usar as formas tradicionais de aprendizagem, né? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta para a Patrícia. Você está percebendo mercado para esses alunos que estão aprendendo a programar games? Você está sentindo isso? Está tendo emprego para eles? Está tendo demanda? Então, a gente não trabalha com a programação de jogos, né? Eu não faço isso. A ideia é que eles entendam como se faz uma dinâmica de um jogo, né? Então, assim, é o olhar ali da estrutura do jogo e da narrativa e por que que a gente está fazendo aquilo. E o que eu sinto é que esses alunos, eles entram, o feedback que eles dão, no caso, os meus alunos que trabalham como bolsistas e voluntários, eles têm um diferencial enorme no mercado. Então, eles já chegam, por exemplo, numa entrevista de estágio numa indústria, ou eles já veem, isso aí é diferente. Todos eles vêm falar, olha, eu já então você faz para criança, você faz para a escola, não interessa. O que eles aprenderam ali, né, se torna um ativo, né, para eles ali. Um diferencial, né? Um diferencial.
Então, porque, na verdade, o que até queria falar para o Sassa, que essa ideia dele é muito legal. Eu tento usar essa ideia através do tema, por exemplo. A galera estava jogando Among Us, a gente usa Among Us, né? Falou de jogos mortais, ou seja, a gente vai tentando usar os temas. Porém, a minha realidade é uma universidade pública e a gente faz muito projeto com escola pública. O que acontece nesse universo? Eles não têm acesso a boa internet e a computador. Às vezes é um computador ruim para a família toda. Então, você trabalhar, imagina, você trabalhar com Minecraft, por exemplo, online, um jogo desses, todo mundo ao mesmo tempo ali naquele ambiente, não rola. O máximo que eu consigo fazer é que eles acessem celular. E ruim, porque a internet deles é ruim. Então, assim, enquanto não tiver uma democratização do acesso à tecnologia, aos dispositivos, e principalmente à internet, não dá para você pensar nesse tipo né, estou falando do ensino público, né? Não de escolas privadas que vão poder, né, comprar, fazer, né, licença, porque o Minecraft não é de graça, e ainda assim, né, mesmo que a gente tivesse Minecraft dando, né, a Microsoft dando o Minecraft para os alunos jogarem e usarem numa escola pública, eles não têm internet. A internet é ruim, então, assim, a gente tem essa dificuldade, por isso que, como o meu projeto está muito ligado a depois repassar essa metodologia para professor também de escola pública, eu preciso lidar com o que eu tenho, né? Com a coisa mais artesanal, entre aspas, mas, ao mesmo tempo, trazendo esse mundo deles, as narrativas, né, que eles acessem pelo celular, tudo que a gente faz dá para eles acessarem pelo celular. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, porque eles não têm outro dispositivo. Isso acaba sendo um cenário também do mercado corporativo, sabe? Meio que complementando a pergunta da Dival, porque, embora as pessoas tenham um computador, boa parte, se a gente vai para chão de fábrica, por exemplo, que era um público que não era atendido por EAD há 5 anos atrás, e hoje meio que a única opção, porque não tem como você parar a fábrica para treinar um grupo ao mesmo tempo, então eles, né, perceberam que dessa forma autoinstrucional, cada um no seu tempo, é muito mais eficiente, porque acaba sendo a única forma, o celular virou um recurso. E aí a gente tem os desafios que é o celular do funcionário, né, do colaborador, e aí a empresa tem que entrar numa negociação. Aí tem a questão burocrática, mas a maioria das empresas supera isso, e aí você não pode ter pacotes pesados, porque você vai ocupar a memória do celular pessoal, né? Então, o ideal é que ele jogue na web, aproveitando a rede da fábrica, por exemplo, mas usando o dispositivo dele, e aí acaba sendo uma forma que tem funcionado. A mesma coisa para o pessoal que fica em navio, a gente trabalha muito com empresa de logística, né? Então, a galera fica no mar, ou em plataforma de petróleo, ou nas hidrovias, não tem internet. Tem uma internet horrorosa no barco, ali na embarcação, só para resolver um pepino. E aí você tem que instalar localmente. E aí é um outro público, que em geral tem-se uma tablet ou algum dispositivo que fica ali meio que fisicamente naquela embarcação ou naquela unidade. Mas a gente tem desafios também de tecnologia e de falta de recursos no mercado corporativo. Só são um pouco diferentes. A Jaqueline está aqui querendo fazer uma pergunta, é isso? Não. Deixa eu completar uma para o Álvaro aqui. Nessa direção, Álvaro, você tem visto por aí a conversão de jogos de tabuleiro para jogos online, na linha dos bancos imobiliários e detetives e coisas assim? Eu sei porque eu tenho jogado vários desses no tabuleiro, com as minhas netas, e eu vejo que o processo de aprendizado é muito interessante. As pessoas aprendem muito no jogo, na disputa, né? Coisa assim. Então, eu não tenho visto por aí se esses jogos estão sendo tudo que eu convertidos. quero, conseguir recuperar esse CD, que eu não tenho onde ler um CD. Tinha muita vontade de recuperar. Eu vou tentar descobrir, Edival, porque eu tenho vários CDs aqui antigos também. Eu te falo. É o Windows, Obrigado. Adival? É o Windows? Sim. Talvez a gente consiga. Vou procurar aqui alguma coisa. Bom, respondendo Paulo,
Paulo, eu também gostaria que os jogos cada vez estivessem mais digitalizados, né? A gente joga muito e tem uma infinidade de jogos de tabuleiro físicos, né? A gente vê, a gente vai, às vezes você vai numa loja, tem várias variações disso, né? Desde Dungeons and Dragons até os jogos mais simples, aqueles jogos que você só precisa mexer algumas peças e cercar outras e tal, não sei o quê. Mas eu não tenho visto isso digital ainda não. Não tenho visto esse movimento, não. Eu adoraria fazer. A gente aqui no nosso roadmap, né? Porque a gente vai trazendo os jogos do físico para o digital aos pouquinhos, né? Quando dá, com a medida que, né, a gente consegue, a gente vai colocando essas novas mecânicas. Mas não tenho visto não, Paulo. Mas assim, hoje com a tecnologia, e eu vou falar do XAPI, é completamente viável fazer isso, né? Não tem, hoje que tudo hoje acaba sendo vinculado pela internet, no browser, HTML. Então é uma tecnologia muito difundida, todo mundo conhece, né? HTML. E esse XAPI eu falar aqui para o Paulo e para a Patrícia, que me ajudaram a validar minha tese, numa etapa da minha tese, né? Agora eu estou validando, criando um jogo em cima do framework, né? Então, aí estou estudando esse XAPI, por isso que eu estou falando dele muito aqui agora. Dá para fazer um detetive, então, é o meu sonho fazer um detetive assim, virtual. É que eu particularmente não tenho os skills de design web, entendeu? Mas eu estou querendo parar um pessoal aqui em algum momento e falar, olha, agora vamos desenvolver um detetive. E dá para fazer bem legal. E a gente viu agora na feira, semana passada, tem coisas tecnológicas hoje com inteligência artificial que a gente praticamente não acredita. As pessoas com texto, elas criam um vídeo, elas criam com texto um avatar falando com a sincronização dos lábios. É uma coisa assim de outro mundo. Eu acho que o limite hoje, tudo bem, tem limite de banda, limite de investimento, limite de tempo, não, mas o limite é quase que só a nossa imaginação, Paulo. Mas eu não tenho Ele visto está isso por dando enquanto. spoiler do que a gente vai lançar no ano que vem. Se Tá acalma. bom. Eu usei o Discord outro dia para criar algumas cenas, então eu quero um casal dentro de um carro voando por cima dos prédios e tal. Aí ele gera meia dúzia de alternativas. É bem interessante mesmo. E nós temos uma pergunta da Jaqueline. Jaqueline, você está aí? Você está Oi, pessoal, estou aqui sim. Tudo bem com vocês? bem? Então, tá, minha pergunta vai para o Álvaro, né? A gente trabalha aí nessa área de tecnologia, oferecendo sempre as inovações, e o Álvaro falando muito desse XAPI, o XAPI, que eu acho que ainda é pouco difundido aqui no Brasil, né? Pelo menos para as grandes empresas, as grandes ferramentas de treinamento hoje ainda são SCORM, né? Ainda não teve essa evolução, né? Já que o XAPI é a evolução do SCORM, ela consegue, então, mapear aí o aluno, o usuário, até para fora da ferramenta em si, né? De treinamento. Mas eu queria ver com você, e aí sentir, né? Sabendo que vocês estiveram lá fora e apresentando aí esse seu projeto, você acha que o Brasil está, em termos de grandes empresas, já preparado aí para fazer essas mudanças tecnológicas nessas ferramentas de treinamento, para já se adaptarem aí para esse mundo um pouco para fora da ferramenta? Você acha que rola isso na nossa cultura? Ó, Jaque, eu acho que sim, né? O que a gente tem visto é que aquela outra tecnologia que eu falei agora há pouco, né? O SCORM, que veio antes do XAPI, XAPI, o pessoal assim, no mundo corporativo, né? O decisor que vai comprar uma ferramenta, vai fazer um curso personalizado, não, às vezes eles nem querem ouvir falar esse negócio de SCORM. Eu não quero saber desse papo de SCORM. E isso é verdade. E a gente, quando propôs porque a gente foi apresentar semana passada um jogo criado a partir de uma ferramenta que gera SCORM. Só que a gente foi propor essa alteração, motivado justamente por essa insatisfação do mercado. E qual é uma coisa que eu ouvi lá, algumas coisas a gente falando, debatendo lá,
a pessoa não compra a tecnologia, né? Ela compra a solução. Então, se você vem fala, não, isso aqui tem que ser essa tecnologia e dá um palavrão, né? SCORM, tem que ser SCORM. A pessoa nem sabe o que é, mas tal, né? Então a gente ouve muito falar, eu quero isso porque tem que ser isso. Não. A motivação foi o XAPI, como o pessoal lá fora, né, a gente viu oferecendo, né, e eu acho que é uma boa abordagem aqui para a gente, oferecer a solução. Você não fala, não, eu estou usando essa tecnologia é melhor, assim, não, fala, oferece a solução. Na verdade, essa tecnologia, que é um banco de dados, que na verdade joga para um banco de dados não estruturados, né? Ela é a solução para tudo. Só que dá muito trabalho, tá? Não é que está pronto. Imagina você pegar qualquer coisa, passou um QR Code aqui, acessou não sei o que, um link, qualquer coisa e jogar num banco de dados, né? Depois de você tirar isso. Mas o que o pessoal tem falado é que, em vez de falar, tem essa tecnologia, não, vamos oferecer uma solução. E a solução é por aí. Por exemplo, a gente apresentou semana passada que é um jogo simples, muito simples, tá? É um jogo de perguntas e respostas. Só que o que a gente tentou mostrar ali? Que ele não precisa se logar para acessar, então ele recebe um link, ele recebe um QR Code, ele acessa. Essa nova tecnologia, esse XAPI, eu acho que uma das grandes formas de adesão, e já está demorando, tá? Porque desde março de 2013 que ela está aí. Só que já tem muito tempo aí e ela ainda não está, né? A gente não vê aplicado isso nas empresas aqui no Brasil. Eu acho Nem que lá, tá? Nem nos Estados Unidos é muito aplicado. eu acho que tem entrada, mas ainda está naquele martelo e prego ali, a gente está talhando à mão as soluções. Mas a gente já conheceu algumas soluções lá fora que já tem dashboards, por exemplo, já prontos, só que aí é o que eu falei quando eu estava apresentando. Você pode colocar qualquer coisa, então você pode usar qualquer verbo para representar, por exemplo, que você deu play num vídeo. Você pode botar aqui run, play, sei lá, clique. Não. Mas como é que você vai ler isso e interpretar isso de uma forma correta, né? Então, eu acho que esse trabalho que o pessoal está fazendo de 2013 para cá é justamente de organizar esses vocabulários de acordo com as aplicações. Então, hoje tem os perfis. Então, tem o XAPI, que é uma coisa grande, e tem os perfis. Tem um perfil do Serious Game. Então, eu vou montar um Serious Game, que é o que eu estou fazendo agora para validar minha tese, usando aqueles verbos, aqueles nomes que estão ali naquele perfil. Eu posso até imaginar outras coisas, mas eu vou ali e vou consultar ali. Eu vou ser metódico consultar ali, porque senão essa solução que era para ser geral, ela não vai atender. Tem perfil, por exemplo, para suporte ao desempenho no campo. Então, o cara está com a tablet preenchendo um checklist, e ele tem qual é o verbo, o que ele vai passar ali. Agora, eu acho que está pronto para ser aplicado. A gente não consegue aplicar muito aqui no Brasil, que as pessoas ainda não sentiram essa necessidade, mas eu acho que a gente vai começar a aplicar, já tem começado a aplicar, sem falar que é XAPI. Falando, eu tenho uma solução aqui que você consegue acessar direto, que você não vai ter complicação, e você não vai ter nem precisar comprar uma plataforma. Você vai fazer um negócio aqui, vai botar no seu site e aquilo vai funcionar. Né? E em termos de aplicação, só resumindo aqui, na semana passada, foram 6 empresas selecionadas para apresentar no User Conference do XAPI. Né? Nós fomos uma, tiveram 4 dos Estados Unidos, né? Tudo bem, a conferência lá, né? E uma universidade da Alemanha. Então não está tão divulgada, tão disseminada assim isso. Legal. Legal. Obrigada. Bom, pessoal, nós estamos já chegando no nosso limite do horário aí. Agradecendo aí aos nossos palestrantes, as indicações da Silvia, Patrícia, Álvaro, Sassa, até a Carla também. E avisando para vocês, nossa próxima reunião cairia no dia 15 de novembro, terça-feira, que é um feriado. Então, nós vamos fazer no dia 22, semana seguinte, uma reunião conjunta com o Conselho de Inovação e nós vamos falar de ODS. Tá? Então, eu já convidei o André Guedes, eu também, e tem mais um convidado que não confirmou ainda. Então, dia 22, terça-feira, 14 horas, o tema é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente vai discutir isso aí. Tá bom?
Agradecendo, Ótimo. Silvia. Você quer falar? Não, estou falando que bom que vai ser esse assunto. Quem sabe você termina o jogo até lá. Ó, que Vou bom. tentar, Aí a vou gente já tentar. faz um teste com a galera. Muito bom. Não, queria agradecer de novo a participação de todo mundo, né? Dos conselheiros, dos palestrantes, das pessoas que participaram também. É muito bom a gente poder falar sobre educação, sobre vários olhares, né? Com vários olhares diferentes e poder compartilhar aqui com todo mundo. Isso é muito bom. Obrigada, pessoal. Tá bom. Obrigado a todos aí. Obrigado. Até o dia Um abraço a 22. todos. Tchau, tchau. Dia 22. Abraço. Tchau.